Olá, turma! Vamos iniciar a nossa segunda parte sobre soluções, que é a mistura de soluções. Qual o objetivo? Calcular a concentração de uma solução obtida pela mistura de duas outras soluções com o mesmo soluto. Então, como fazer isso? Bom, eu tenho um esquemazinho aqui, um esquema geral para esse tipo de situação. Nós estamos trabalhando a concentração das soluções, então, até agora nós vimos como calcular a concentração de uma solução. Um soluto dentro do solvente e aí, tendo a solução formada, calcular a concentração dela. Também vimos a concentração da solução quando ela é diluída, incluindo o cálculo da concentração dos íons, se a solução for uma solução iônica. Agora nós vamos trabalhar a concentração de uma solução que foi obtida pela mistura de duas outras soluções, que já tem a concentração conhecida, já tem o volume conhecido. Então, vamos misturar duas soluções e o resultado vai ser uma solução cuja concentração a gente vai calcular. Então, aqui eu tenho uma solução que eu chamei de A e uma solução que eu chamei de B. Nessa solução, eu tenho um volume, uma concentração e uma massa. A massa dessa solução, a massa do soluto, nessa solução, lembrando, é a massa do soluto que a gente está se referindo aqui, tá? Pode ser calculado multiplicando a concentração vezes o volume. É aquela mesma formulazinha que a gente já viu anteriormente, tá? Como é que calcula a concentração da concentração em massa? C é igual a massa dividido por V. Não, eu quero a massa. Então, a massa é C vezes V, que é o que a gente vai trabalhar, agora. Então, essa é a fórmula da concentração em massa. O que a gente vai fazer é inverter para encontrar a massa. Então, a massa é a concentração vezes o volume. É isso aqui que nós vamos fazer. Então, aqui a gente tem a massa do soluto nessa solução e a massa do soluto na solução B. Feito isso, vamos para a solução resultante. O volume dessa solução resultante vai ser a soma do volume da solução A com o volume da solução B. Então, a gente vai ter o volume da solução final. E a massa de soluto aqui dentro vai ser a soma da massa do soluto de A com a massa do soluto da solução B. Só somar as massas. Lembrando que você tem que fazer o cálculo separado, para depois somar os valores. Feito a descoberta do volume final e da massa final, é só você dividir a massa pelo volume. E aí, a gente tem a concentração em massa da solução final. E se o problema pedir concentração em quantidade de matéria? Gente, a linha de raciocínio é a mesma, só vai mudar o tipo de concentração. Então, de novo, solução A, solução B, solução final. Volume de A, volume de B, ou a concentração mudou. Não é mais em massa, é quantidade de matéria na solução A, quantidade de matéria na solução B. Concentração e quantidade de matéria. Nesse caso, nós não vamos descobrir a massa do soluto, mas nós vamos descobrir a quantidade de matéria de soluto, ou seja, o número de mol de soluto na solução A e na solução B. A linha de raciocínio é a mesma, você vai pegar a concentração e multiplicar pelo volume. Novamente, é a mesma expressão que nós já trabalhamos. A concentração e quantidade de matéria é o número de mol dividido pelo volume. Essa é a expressão geral. A partir dela, a gente cria outras expressões, mas essa é a geral. Então, eu quero a quantidade de matéria. É só você pegar o N, multiplicar a concentração vezes o volume. É isso que a gente está fazendo aqui. Pega a quantidade de a solução, a concentração e quantidade de matéria, multiplica pelo volume e você tem o número de mol, a quantidade de matéria. Por que tem que fazer isso? Porque você vai ter que somar esses dois valores. Precisa da quantidade de matéria total na solução final. Aqui você vai precisar do volume final, que é a soma dos dois volumes anteriores, e vai precisar da quantidade de matéria final, que é a soma da quantidade de matéria de soluto dentro das duas soluções individuais. Feito esse cálculo, descobrir os valores, joga aqui na expressão e aí você tem como calcular a concentração final, concentração em quantidade de matéria da solução final. Aqui a unidade é mol por litro e aqui a unidade é gramas por litro.
Em alguns livros que vocês pegarem, não de vocês, porque o de vocês não tem esse assunto, mas qualquer outro livro que você pegar de Físico-Química, segundo ano do ensino médio, você vai encontrar essa expressão para concentração em massa, concentração em quantidade de matéria. Por que eu não estou usando essa expressão? Eu acho ela bem grande, mas você pode usar. É a mesma coisa que já foi feito, só que eu fiz separado. Eu fiz o somatório separado, depois o resultado eu coloquei nessa expressão aqui. Tá? Mas aqui nessa expressão final é a mesma coisa. Você primeiro calcula um, depois calcula outro e soma os dois. Aí o volume final é o volume da primeira solução com o volume da segunda solução, é o volume final. Então, você pode usar essa expressão para concentração em massa, essa expressão para concentração em quantidade de matéria, ou fazer os cálculos separados na primeira solução, na segunda solução, e depois jogar os valores na solução final e calcular a concentração. Qual você vai usar é a opção sua. Estou lhe mostrando as formas de fazer, você escolhe como vai fazer. Então, vamos resolver alguns exemplos de aplicação para ver como é que a gente aplica essas expressões matemáticas.